E aí galera, tudo certo? Bom, estamos voltando, né? Depois de bastante tempo sem postar vídeo nesse canal. E assim, o motivo, né, de eu ter ficado tanto tempo assim sem postar vídeos é porque primeiramente eu tava sem ideias e também porque eu tinha bastante compromissos que aconteceram nesse meio tempo, né? Por exemplo, acabou de sair um vídeo aí no canal que mostra a minha primeira pregação lá na minha igreja, né? E então isso já é um tipo de compromisso assim que tomou bastante tempo. Vocês podem ter certeza que tomou tempo. Sem mais enrolação, o assunto que eu quero tratar hoje nesse vídeo, nessa reflexão, é na verdade uma nova série. Eu tenho pensado já há algum tempo em começar uma nova série e a série, né, que a gente vai fazer é sobre o pecado. Vou falar sobre pecado nessa série. E assim, por mais que seja um tema pesado, é um tema importante de ser falado. Porque na nossa sociedade hoje, muita gente, as pessoas, né, estão tentando acabar com a ideia de pecado no meio da nossa geração. Não se fala mais que uma pessoa é pecadora. E os pecados que eram normais, né, que a gente entendia como pecado, as ações que a gente via como pecado, estão virando doenças, estão virando síndromes, estão virando coisas que tiram a responsabilidade do indivíduo. E a consequência disso é que a sociedade está ficando cada vez mais vitimizada, né? Estamos tendo pessoas cada vez mais sem responsabilidade por aquilo que elas fazem, mas botando a culpa em pessoas, no ambiente e tentando solucionar esses problemas com remédio, com psicólogos, com coisas que não são a forma mais eficaz para solucionar o problema do pecado. E a minha intenção nesse primeiro episódio é explicar um pouco sobre o que é o pecado e quais as suas consequências para a gente. E nos próximos episódios eu pretendo entrar a cada episódio falar um pouco sobre um pecado específico para que nós possamos nos analisar e combater esse mal. Então, o primeiro ponto, né, que eu quero tratar é sobre qual é a verdadeira definição de pecado. Se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai encontrar lá na língua original que a Bíblia foi escrita, a palavra usada em hebraico para pecado, que significa, que é escrito, né, hamartia. E hamartia é a palavra usada para definir o pecado e ela significa errar o alvo. Hamartia é errar o alvo, ou seja, pecado na Bíblia é errar o alvo. É você não fazer aquilo que era para ser feito, digamos assim. E a gente vê também na Bíblia que a palavra hamartia, ela não é usada somente para pecado. Mas, por exemplo, se você vai fazer uma determinada ação, se o texto está dizendo que alguém foi fazer uma determinada ação e errou naquela determinada ação, não conseguiu concluir ou não fez como deveria, ela cometeu hamartia, essa pessoa. Então a gente vê que hamartia é errar o alvo, seja para qualquer coisa, mas mais especificamente para o pecado. Então é como se em relação com Deus a gente estivesse fazendo o seguinte: Deus manda a gente fazer A e a gente vai e faz B. A gente está errando o alvo, a gente está desobedecendo a ordem de Deus. Então isso é pecado, beleza? Ficou bem claro. A gente vai ver os tipos de pecado que existem nos próximos episódios, mas por enquanto essa é a definição. E também quero explicar as consequências do pecado. E bom, a primeira grande consequência que a Bíblia fala é sobre a questão direta no nosso corpo. Porque antes do pecado, no jardim, o homem ele não sentia dor e não sentia sofrimento. E também a criação era totalmente perfeita. Por exemplo, as plantas não davam ervas daninhas e nem espinhos. E os animais, eles não eram selvagens, eles não eram hostis ao homem ou aos outros animais em si. Mas depois do pecado, tudo isso chegou. A gente começou a ter dor, sofrimento, começou a haver tristeza, miséria no mundo, por conta da maldade que entrou no homem. Através do coração do homem, a maldade entrou no mundo.
E também isso afetou a natureza e os animais também. E a principal causa, principal consequência, na verdade, do pecado para a vida do homem é a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, a consequência direta é a morte. Então, a partir do momento em que o homem pecou no Jardim do Éden, desobedeceu a Deus e deu razão ao seu coração e ao engano da serpente, cada ser humano que nascia, porque era concebido em pecado, sabe? Eva foi pecadora, então o filho dela também foi pecador, foi concebido em pecado, então já nasceu com o pecado em seu coração. E a partir desse momento, toda pessoa que nasce, já nasce sendo tendenciosa à morte. A gente já nasce com o nosso corpo se desenvolvendo para culminar na morte. Não tem um ser humano que não morra, porque não tem um ser humano que não é pecador. Enfim. Então, olhando para isso, também há outra consequência, que é assim a mais grave de todas, mas a gente não percebe tanto, é a consequência de estar separado de Deus. O pecado, ele fez isso conosco, ele nos tirou da presença de Deus, ele nos afastou da comunhão que nós tínhamos com Deus e que nós deveríamos ter no paraíso. Então, por que isso acontece, na verdade? É porque é o seguinte: nós, a partir do momento que pecamos, nós concebemos a maldade. O nosso corpo, a nossa ação, a nossa mente, o nosso ser, ele se torna impuro, ele se torna maculado, mal. E Deus, no seu caráter, ele é o bem, ele é a bondade e é a justiça. E isso a gente chama de santidade. Deus é santo. Então é como se, quando a gente peca, a santidade de Deus se torna tóxica para nós. Ela faz mal para a gente. O contato de Deus com o ser humano pecador é literalmente a morte. Se Deus, na sua santidade, estivesse em contato conosco no nosso pecado, aconteceria a morte, porque Deus é bom, ele não pode tolerar o mal, e ele é justo, ele não pode tolerar o mal também, né? Ele vai ver o mal e vai condenar o mal. Então, nós que somos maus, pecadores, que pecamos o tempo todo, nós não podemos mais ter comunhão com Deus, e isso é terrível, porque Deus é o Criador, ele nos criou para que nós pudéssemos ter comunhão com ele. Então, o contrário disso é ainda mais sofrimento, ainda mais tristeza, ainda mais depressão. Essa é a verdade. E assim, eu queria explicar que isso não é só na teoria. A gente consegue perceber que o pecado nos separa de Deus na prática. Quando você mente, ou assiste pornografia, ou então engana alguém, ou se ira com alguém, ou desobedece seus pais, você pode reparar que o seu corpo, a sua consciência, eles não conseguem mais ficar à vontade para orar. Eles, na verdade, naturalmente você já não consegue estar à vontade para orar, você tem que se esforçar. Mas quando você peca e vai orar, você sente muita vergonha. A sua consciência, ela está gritando para você que você é culpado, que você não devia estar ali na presença de alguém que é santo, de alguém que é perfeito, de alguém que não peca. Então, o pecado, ele nos afasta de Deus no dia a dia e também vai nos afastar de Deus na eternidade, porque uma vida de pecado constante, ela vai terminar no inferno. O inferno é a ausência da presença de Deus, é a sua ira sendo manifestada ali o tempo todo por conta do nosso pecado. Então, a gente tem que entender isso. Nós somos pecadores, nós estamos separados da presença de Deus e nós vamos morrer por conta do nosso pecado. E a minha posição aqui, nesse primeiro vídeo, é a posição de como se eu fosse um médico apontando o diagnóstico para que você entenda que você é pecador, para que você entenda que você tem uma doença grave, que ela está te matando, mesmo que você não perceba. E por enquanto eu não vou apresentar a solução. Eu pretendo fazer isso nos próximos episódios dessa série. Por enquanto, nesse episódio 1, nós introduzimos o assunto do pecado e em seguida nós vamos então falar de mais tipos de pecado, as consequências deles e mais para frente da solução para o problema do pecado. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Herbert e você acabou de ouvir mais uma reflexão que traz vida.